O acarajé é feito como uma oferenda. Ele não é dedicado somente a Yansan. Ele pode ser dedicado a Xangô, a Ogum, a Exu, principalmente a Exu, que adora o acarajé. Ele é um presente. Então, primeiro a gente oferece a Exu e depois para o orixá que vai comer. Porque sempre os outros orixás dividem aquilo que eles vão comer com o Exu. A chegada do Yorubá no Brasil alguns séculos atrás. Vamos falar do século XV, junto com XVI. Alguns falam de XIX, mas pela história a gente começa a concretizar em século XIX mesmo, onde alguns grupos foram levados, forçados da Oceano Africano, na parte dos lagos, e foi trazido para trabalhar na parte do cana-de-açúcar aqui no Brasil. No processo, muitas coisas aconteceram e esses povos negros que vêm do navio negreiro, eles vêm junto com ele a cultura e tradição dele, que não foi permitido a utilizar quando chegou aqui como um escravo, mas como uma coisa, tradição deles, ele continua se forçando a praticar a maioria desses cultos. Esse culto nós chamamos de culto aos orixás, que são as entidades africanas, que nós, a nossa fé está muito ligada a essas entidades, como Orumilá, Exu, Xangô, Baluayê, Oxum. E até hoje essas tradições sofrem muito preconceito, porque como colonizador eles forçam você a fazer do jeito dele. A forma de falar tem que ser do jeito dele, ou para você vestir tem que ser do jeito dele, ou comida que você come tem que ser do jeito dele, e assim diante. O candomblé tem uma origem negra, é uma religião negra de origem. Embora haja muitos brancos no candomblé e nas demais religiões de origem africana, alguns terreiros são inclusive predominantemente brancos, de gente branca. No fundo é uma religião negra, quer dizer, a sua origem é negra. E como existe um grande preconceito racial no Brasil, tudo aquilo que vem do negro carrega junto esse preconceito. Então há um grande preconceito sobre o candomblé. Uma das acusações que são feitas ao candomblé é que o candomblé mata os bichos. O candomblé é uma religião que pratica esse tipo de coisa mal vista, que é matar os animais. Só que as pessoas esquecem que os animais são abatidos porque da sua carne se faz alimento, se faz comida, né? E essas pessoas não se lembram que o bife que ela come no almoço, o estrogonofe, claro que excluindo aí os vegetarianos, isso também vem de animais que são abatidos, não são abatidos nos terreiros, mas são abatidos nos frigoríficos, né? Então, quem acha que devia ter, muitas pessoas acreditam, até já houve várias tentativas no Brasil de produzir leis que proibissem o sacrifício de animais, né? Mas claro que essas leis elas são sempre consideradas inconstitucionais porque pela Constituição brasileira o culto religioso é livre, né? Mas essas pessoas que estão tão preocupadas com a morte dos animais deviam se preocupar em produzir leis que proibissem a existência dos frigoríficos, né? Que matam bichos numa quantidade de milhões de vezes superior, né? Então, uma das fontes de preconceito contra as religiões afro-brasileiras é a prática sacrificial. Mas essas pessoas nem têm consciência de que a missa também na verdade, a missa católica é também uma reprodução simbólica do sacrifício, assim como, né, o elemento essencial da população e grande fonte de renda
grande fonte de riqueza do Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de carnes, né? Também tem a mesma origem, que é a origem animal, não é? O abatimento de animal, né? Mas tudo isso, evidentemente, tem uma outra razão, que é o preconceito, a falta de interesse em compreender o outro, né? E a ideia de que o outro está sempre errado, que o outro é sempre, por ser diferente, ele é sempre perigoso, ele é sempre suspeito, ele é sempre alguém que deva ser posto à margem. Até hoje, na Nigéria e no Brasil, você tem uma cerimônia chamada Águas de Oxalá, ou Festa dos Inhames Novos. Se você olhar, é a mesma cerimônia, com algumas mudanças, mas é a mesma cerimônia. Essa cerimônia, eu acho que ela é emblemática no sentido de o cara que produzia os inhames, os primeiros inhames que ele produzia, ele ia e entregava no templo, ou entregava ao orixá mais importante que aquela cidade cultuava. Então, quer dizer, a cerimônia dos inhames novos é feita em toda a Yorubaland. Em algum lugar ela é feita para um orixá e em outro lugar para outro, mas ela é a mesma cerimônia. Por quê? Aquilo que o cara produzia era o que ele podia ofertar. Não é? Então, quer dizer, não é sangrento. É o sacrifício, a primeira colheita ele vai e oferece ao orixá ou oferece a Deus. Aí, o cara que criava bodes e cabras, ele pegava a melhor cabra, o melhor bode e também ia. E aí havia o sacrifício do sangue também, mas não necessariamente, porque se naquele lugar só tivesse agricultores, aquele orixá ia receber o produto da agricultura de um modo geral que existisse naquele local. Ebó em si é o sacrifício. Não é apenas oferecer um animal que você faça um ebó. Apenas você, através do jogo, é proibido a não vestir uma roupa preta. Você não está oferecendo roupa preta, já não é ebó. Apenas você foi informando a usar roupa branca e você se colocar na cabeça que você vai usar roupa branca, você já está fazendo um ebó. Porque não deixa de ser sacrifício. Porque às vezes nem gosta de usar. Mas para sua própria bem, você disse que usou aquele roupa branco. Você já está fazendo sacrifício. Então, sacrifício em si não é apenas matar um animal. Sacrifício, às vezes, utilizando sua própria comida que você vai usar para doar para a natureza. Sacrifício é uma situação onde você proibir a não fazer uma determinadas coisas que às vezes você gostaria de fazer, não está fazendo. Porque para sua própria bem. Pode ser utilizando fruta, pode ser algum caso de comida caseiro, mas independente do que você está usando, geralmente há algum ato que você está fazendo para sua bem, só que naquele momento você não está na sua situação que eu posso explicar, conforto. Tudo que você oferece como sacrifício. Você pode oferecer um prato de farofa, isso é um sacrifício. Você pode oferecer uma garrafa de champanhe, isso é um sacrifício. Você pode oferecer um anel de ouro para o Oxum, para enfeitar o altar da Oxum, tudo isso é sacrifício, né? Sacrifício é uma palavra muito mais geral, que poderia ser traduzida por doação, por oferenda, por oferta, né? Em geral, quando a gente fala em sacrifício, a gente está falando em matança, mas ele é muito mais amplo do que isso. Tirou-se as partes que são essenciais daquele sacrifício. A cabeça, os pés, o rabo, que são aquilo que a gente chama de extremidades. E imediatamente essas partes são depositadas
no altar daquele orixá, para que mostre que foi sacrificado o animal. Correto? Muito bem. Então você tem a carcaça desse animal. Vamos levar em consideração que é um bode. Muito bem, esse couro desse animal vai ser tirado com cuidado, para que seja encourado os atabaques, os instrumentos do candomblé, daquela pessoa que fez o sacrifício, sempre são encourados com os couros dos animais que são sacrificados. Então essa é uma das coisas mais importantes. Segundo, aquele animal vai ser esquartejado normalmente, como é em qualquer lugar, não é? Outras partes vão ser retiradas para ser depositadas no altar, né? Notadamente todos os órgãos internos e algumas outras partes que são específicas daquele orixá. Muito bem, então você tirou. Na realidade, se você fizer matematicamente essa coisa, você tira 30% daquele animal e entrega ao orixá, além do sangue que foi para ele. O restante daquele animal, ele pode ser distribuído para as pessoas que foram até lá fazer parte desse sacrifício, ajudar no sacrifício. Você pode distribuí-lo, ou você pode, ao invés de distribuí-lo enquanto pedaços, você pode elaborar esse animal, cozinhar, preparar ele, e à noite, durante a festividade daquele orixá, você distribuir aquilo como comunal a todos os participantes. Ou seja, você não pode vender aquilo e também não pode jogar fora. Aquilo, todo o restante de um sacrifício, ele é distribuído entre a comunidade, seja lá que animal for. Então o ritual ele tem basicamente duas partes. Uma parte que é fechada, que é escondida, que é o chamado orô, que é onde se realiza propriamente o sacrifício, que depois é seguido da preparação dos alimentos, e aí é uma divisão do trabalho. As mulheres cuidam da cozinha, os homens cuidam de limpar os animais de quatro pés, tirar as peles, tirar os ossos, preparar as carnes. As mulheres cuidam de depenar as aves, as galinhas de Angola, os pombos, enfim, o conjunto das aves abatidas. Depois as mulheres vão para a cozinha preparar essas comidas. E aí, dependendo do orixá, o tipo de animal vai variar, e o tipo de prato preparado terá uma receita própria e específica. Cada orixá tem as suas preferências, tanto em termos de carnes, como em termos de pratos que são preparados, com carnes ou sem carne, né? Então essa parte do orô é uma parte que se faz escondida porque é por uma razão histórica, que o candomblé sempre foi uma religião mal vista, né? sempre olhada com muito preconceito, né? E sempre muito pouco compreendida, né? Pela sociedade em geral, que era uma sociedade católica, né? Então essa parte de matança, que era uma coisa que não existia, pelo menos não existia dessa forma na religião católica, isso tinha que ser feito mais ou menos escondida. E mesmo depois, né, quando o candomblé consegue alguns direitos de se mostrar, né, perante a sociedade, isso continua sendo praticado como uma atividade interna. E depois tem a parte externa, a parte que é mostrada a todos, a parte para onde se convidam todos, seja do candomblé ou não, que é a parte das danças e do transe. Eu me lembro quando eu fazia escola rabínica, quando chegava nessa parte que falava sobre os sacrifícios, como eu fazia nos Estados Unidos e como isso é completamente ausente de qualquer manifestação religiosa que eles conheçam, o cristianismo que vingou principalmente nos Estados Unidos é o cristianismo protestante, limpou muito, mesmo os rituais católicos, né? Então mesmo os judeus em Nova York, meus colegas americanos e canadenses,
como é que eu vou dizer assim, liam essa parte do sacrifício, tentavam, obviamente, entender e tudo mais, mas como algo assim que já foi há muito tempo superado e com um certo ar de disgusting. Tá entendendo? Tipo assim, olha aí algo de um passado ainda relacionado ao paganismo. Tá bom? Agora, aparentemente, se a gente vai no Oriente Médio, no Oriente Próximo, nas culturas mediterrânicas da antiguidade, se você pega, faz uma viagem ao tempo e olha os rituais que nós reconhecemos hoje como rituais religiosos nessas diversas culturas, você vai ver que diversas formas de oferendas, inclusive oferendas animais, eram praticadas como parte dos rituais centrais em muitas culturas da antiguidade. As oferendas eram mais centrais no culto público religioso do que a oração. No texto bíblico, aí entrando um pouco na cultura judaica, a oferenda, o korban, o zevach, são diferentes palavras para falar a mesma coisa, ou diferentes aspectos daquilo que nós em português chamamos de sacrifício, são mencionados antes de qualquer menção a alguém orar. Então, olha que coisa interessante. Primeira menção que tem no texto bíblico está ligado ao motivo pelo qual Caim matou Abel. Caim apresenta lá vegetais, Abel apresenta animais. Como quem está narrando a história é do ponto de vista dos pastores, ele diz assim, olha, a oferenda de Abel, justamente a oferenda animal, ela é melhor aceita. Deus olha com favor para uma, talvez não olhe com favor para outra, o Caim fica com ciúme e mata o Abel. Né? E é interessante como essa história é bastante mitológica, porque o que o Abel faz logo que ele... Deus o condena, ele não é morto. Em seguida, na narrativa, o que ele faz? Ele vai e funda a primeira cidade. Então, do ponto de vista dos pastores, agricultores que fundam depois as cidades, são gente perigosa. Tá bom? Mas ambos ofereceram produtos do seu sustento. Você vê, o sacrifício já está mencionado logo no comecinho do Gênesis. Segunda vez que se menciona sacrifícios, são mencionados logo depois que Noé sai da arca. Ele faz um altar, sempre um altar a céu aberto, né? Diante ali do arco-íris que ele está vendo, e sacrifica ovelhas. Os patriarcas são mencionados fazendo também esse tipo de oferenda. Por que eu estou dizendo oferenda? Em hebraico, oferenda seria trumá, ou seria um presente, uma mataná. A palavra korban, talvez uma palavra genérica para falar sacrifícios,
tem um sentido de aproximar. Então a ideia que passa é, quando você vai visitar alguém importante, ou alguém que você dá uma grande importância, você não vai de mãos vazias. Você oferece. Tá bom? Você oferece um presente. Você oferece essa oferenda. Tem desenhos ou quadros assim esculpidos, babilônicos, persas, que mostram as pessoas indo até o rei levando presentes, levando oferendas, como uma forma de, como é que eu vou dizer, de se aproximar, como um costume quando eu quero encontrar favor, quando eu quero me aproximar. Então, o sacrifício ele tem esse sentido, né, de causar favor, fazer com que Deus, no caso da narrativa bíblica, olhe favoravelmente, fazer com que os deuses favoreçam. O judaísmo tinha uma particularidade: o sacrifício só podia ser realizado no templo, né? Com a destruição do templo, eles não puderam mais praticar o sacrifício, porque não havia o lugar o lugar sagrado destinado especificamente a esse tipo de atividade religiosa. Então, o templo acabou sendo substituído integralmente pela sinagoga, que é o lugar de reunião e de discussão dos textos sagrados. Então, o antigo sacerdote do templo foi substituído pelo rabino, que na verdade não é um sacrificador, mas é um sábio. É alguém que lida com a doutrina, com os textos sagrados, que escreve, que lê, enfim, que transmite todo esse conhecimento, né? E a teoria sociológica demonstra por vários meios que foi exatamente a destruição do templo e a transformação, né, da religião numa religião do livro, né, mais do que de uma religião do sacrifício, que desenvolveu um tipo de habilidade intelectual que depois se transmite através do cristianismo e que vai dar origem àquilo que é a civilização ocidental, né? Mas até hoje existem grupos em Israel, existem grupos religiosos que ainda imaginam a possibilidade de um dia reerguer esse templo e retomar a prática do sacrifício. Hoje em dia, quando os judeus terminam o jantar do primeiro e segundo dia da Páscoa judaica, eles dizem que o ano que vem seja em Jerusalém. Uma espécie de memorial disso. Hoje em dia não se sacrificam cordeiros porque não há a presença do templo, mas se deixa na mesa um pedaço de osso com carne chamuscada de qualquer animal, né? Usualmente hoje em dia se usa pescoço de frango, só para você ter ideia, que fica lá como zroa, ou seja, como memorial, né? Como um osso chamuscado, que é um memorial de que outrora haveria o sacrifício de Pêssar que nós consumiríamos. Se tem a ideia de que não existe o sacrifício no catolicismo, mas quando a gente assiste uma missa, o que na verdade a gente está assistindo é uma representação do último sacrifício, né, realizado, que é o sacrifício de Jesus Cristo. E por que é o último? Porque depois de sacrificar a Deus o seu próprio Filho, não existia nada mais à altura dessa oferenda para se oferecer, né? Quer dizer, se ofereceu o máximo possível, né, de oferenda, que era o próprio Filho de Deus.
Né? Então, na verdade, o derramamento do sangue na cruz, a morte de Cristo, tudo isso, na verdade, é como se estivesse se operando um sacrifício. Né? Em geral, o que acontece após o sacrifício? Primeiro você tem, evidentemente, um conjunto de regras para poder abater o animal, né? E esse animal depois tem separado as suas carnes, os sangues, os ossos, né? Algumas dessas partes são oferecidas aos deuses, né? Ou a Deus, e uma parte, que geralmente é a melhor parte, a parte mais comestível, né? Pertence ao sacerdote, né? Como uma espécie de pagamento, e o sacerdote pode dividir isso com outras pessoas, ou pode consumir na sua própria família, ou pode distribuir para a população como um todo, né? Então, a missa, ela nasce com a ideia, né, de Cristo repartindo o seu corpo e o seu sangue junto aos seus apóstolos, né? E ele diz depois, repeti isso em meu nome, em minha homenagem. Então, o sacrifício de Cristo, na verdade, ele é reiteradamente renovado em cada missa, em cada momento, né, que se faz esse tipo de celebração. Só que a gente não tem muita noção, né, de que isso, na verdade, é o velho sacrifício. É um sacrifício tão parecido com o sacrifício que se faz no candomblé. A principal oferenda é o pão e o vinho. São esses dois elementos mais fortes da nossa celebração. O pão significando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o vinho, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós oferecemos na nossa celebração eucarística. E existem, dentro desta procissão, é feita uma procissão com as pessoas carregando, né, trazendo essas ofertas. Nessas ofertas, também nós somos convidados, não é, a fazer também a nossa coleta. Então, ele é muito significativo, o ofertório das nossas celebrações, ele é muito significativo. Neste oferecimento do pão e do vinho, nós participamos aí da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, dando também a nossa colaboração, não só espiritual, mas também material, para que sobreviva as nossas comunidades, os nossos trabalhos e etc. Todos os muçulmanos, eles se reúnem para adorar a Deus no mesmo local, só com um tipo de roupa, os homens, né? 2 toalhas. Quem é rei, quem é súdito, quem é chefe, quem é subordinado, quem é pobre, quem é rico, todos iguais, sem identificação, todos iguais, sem saber quem é quem, num local só. É uma forma de igualar os muçulmanos, mostrar que todos nós somos uma nação só, que somos iguais. E, como nós falamos, não basta ser um muçulmano só para mim, eu também tenho que pensar no outro. Depois disso, existe um ritual de sacrifício, sacrifício de aproximação ao Criador. De que forma? Sacrificando carneiros, ou camelo, ou um bovino, e a carne oferecida aos pobres, destinada aos pobres. Não é jogada fora, né? E é uma forma também chamada adahi porque existe o sacrifício. E isso lembrando também quando Abraão foi sacrificar o seu filho por ordem de Deus. Então nós seguimos esse ritual ao longo de milhares de anos. E a carne é distribuída aos necessitados, mas também podendo comê-la e a pessoa se alimentar dessa carne. Mas normalmente pela quantidade, pela grande quantidade, ela é distribuída a necessitados em todos os lugares do mundo, não somente locais, mas onde tiver, por exemplo, a África, lugares pobres, né? E essas pessoas são beneficiadas. Então, o benefício do Hajj
ele não fica restrito àqueles muçulmanos, mas sim a todos os muçulmanos e pessoas também muçulmanas e não em todos os lugares do mundo. Em si mesma, a ideia da kashrut, o sistema, né, em que as coisas são ditas kosher ou não, ou kasher ou não, é um sistema que coloca assim: que animais podem ser consumidos. Tem uma lista no Levítico, tem outras listas no Pentateuco. Esses animais que podem ser consumidos, não se pode consumir certas partes deles, e em especial, um destaque especial ao sangue. O sangue tem que ser jogado na terra, e ele tem que ser abatido do mesmo modo que seria abatido para um sacrifício, né? Degolado, digamos assim. Não decapitado, né? É só cortado aqui. Porque o sangue, há uma interdição em comer sangue. Uma interdição radical. A carne depois ela é inclusive colocada em salmoura para puxar mais o sangue. No entanto, o sistema de kashrut, ela não está ligado só a isso. Tem outras regras que não estão diretamente ligadas aos sacrifícios, que é, por exemplo, a separação de carne e leite. Inclusive, carne de aves não pode ser consumidas com leite. É muito diferente. Como é que eu vou dizer? O abate tradicional feito numa aldeia medieval, em que o animal abatido veio de algum lugar próximo, de um fazendeiro, de um granjeiro, sei lá. Do abate feito dentro do mundo industrial. Tá bom? Então, normalmente, nos açougues kasher, o frango e a carne de boi, ela é comprada de fora. Não foi criada especialmente, foi comprada para o abate. Tá bom? Então eu não vou te dizer nada sobre como o animal é tratado antes. O abate só pode ser feito por um ser humano. Ele não pode ser feito por uma máquina. Ou seja, uma máquina que cortasse pescoço de galinha não serviria para fazer abate. A pessoa que abate só pode abater um número determinado de animais por dia. E a razão é colocada porque senão começa a ficar, como é que eu vou dizer, normal para ela matar os bichos. A forma que a religião nos ensina é através da degola. Por quê? E é a forma halal. Halal significa lícito, permitido. Que é o porquê? Porque essa degola, ela faz com que, primeiro, é uma morte muito rápida e indolor. Não ter que bater no carneiro ou no animal, não judia dele, não ter que tomar choque nem nada. E uma outra questão é que quando há uma degola, o sangue que está no corpo, todo ele sai. Então a carne ela fica mais pura, fica mais saudável e tem uma durabilidade maior. E nós sabemos que o sangue é que constitui, né, que contém nele todas as sujeiras do corpo. Então, quando sai, a carne ela fica halal, ela fica permitida. O halal é a forma. Então, o halal quando falamos halal, significa permitido.
que significa lícito. Então não pode conter nada de álcool, nada de coisas proibidas. Então nada de banha de porco, nem nada do porco e derivados do porco, por menor que seja. Nada de álcool, nada do que a religião proíbe. E nada de carne que não tenha sido abatida da forma da ritualística islâmica, né? O candomblessista, aquele que trabalha com a questão de orixá, né, que opera a religião de orixá, ele não faz esse tipo de coisa. Entendeu? Não faz esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é mais realizado por um grupo de pessoas que nós chamamos de ebozeiros. É chamado dessa forma. São pessoas que não têm, na realidade, nenhum compromisso com a religião. Mas eles têm conhecimento da religião. Esse sacrifício que se faz de um animal, na verdade, é uma magia chamada magia simpática, por exemplo. E a origem não é estritamente africana. Essa origem está presente em várias civilizações, inclusive em muitas culturas europeias. Quer dizer, você tem uma ideia de que se você tem uma doença, você pode transferir essa doença para um animal, né? E ao abater esse animal, você estaria dando um fim nessa doença. O princípio é o mesmo. Mas isso é uma prática mágica que não deve ser confundida com o sacrifício ritual votivo que é feito no sentido de cultuar os orixás. A galinha preta que é colocada na sexta-feira na encruzilhada tal porque você tem um inimigo, não é? Ou mesmo bode. Quer dizer, tem casos onde você vê bodes mortos em encruzilhadas ou em outros locais. Capará, em hebraico, significa algo como uma expiação. Vem da mesma raiz, vem Kippur, né? O principal jejum judaico é o do Yom Kippur, né? Que é chamado o dia do perdão ou o dia da expiação. Então, caparot, plural de capará. A capará, ela é um costume. No dia anterior ao Yom Kippur, as pessoas pegam galos e galinhas, homens galos, mulheres galinhas, rodam na cabeça, transferindo os seus pecados para o animal, que é abatido e doado aos pobres. Outra maneira de fazer capará é usando moedas, fazendo a mesma coisa e doando para a caridade. Esse costume não é um costume universal entre todos os judeus, mas um costume muito disseminado, já foi mais no passado e hoje em dia é muito disseminado entre os judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos.